Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Pequeno Investidor e hoje eu vou contar para vocês riscos de se investir em fundos imobiliários. Então, bora começar! Bom, o primeiro risco é o risco de vacância, ou seja, é o risco daquela propriedade estar vaga, né? Então, toda vez que vocês forem investir em fundos imobiliários, prestem atenção na taxa de vacância daquele fundo, ou seja, quantos por cento daquele fundo está vago. Quanto menor for essa taxa, melhor, porque significa que mais ocupado ele vai estar e, por consequência, vai render mais aluguéis e mais dividendos. O próximo risco é a questão do risco de inadimplência. Então, qual que é o risco daquele inquilino não pagar o aluguel? A gente viu que a inadimplência pode afetar muitos fundos, principalmente esse ano, que teve o lockdown, os shoppings fecharam e muitos fundos que investiam em shoppings ficaram sem receber os aluguéis e, por consequência, também os cotistas desses fundos não receberam os dividendos. Então, é muito importante vocês também entrarem no relatório gerencial e olhar lá a taxa de inadimplência daquele fundo. Quanto menor for essa taxa, também é melhor, tá bom? E aí, claro que vocês vão deixar de investir então em fundos de shopping? É claro que não, mas é importante vocês saberem também como que a economia e como que o cenário externo vai afetar aquele seu segmento de fundo imobiliário, beleza? Um próximo risco é o risco físico, ou seja, o risco da propriedade. Então, é o risco daquela propriedade sofrer um incêndio, por exemplo, uma enchente, enfim. E isso significa que quanto mais diversificado for o seu fundo, ou seja, quanto mais ativos ou mais propriedades o seu fundo tiver, melhor, porque esse risco ele vai ser diluído. Então, caso aconteça alguma coisa com uma propriedade, eu ainda tenho outras propriedades que me geram renda, beleza? E isso leva a gente a um risco que poucas pessoas falam, mas que ele existe, que é o risco de gestão do fundo, né? Então, como que o gestor ele está fazendo a administração desse meu fundo, né? Então, muitas vezes o gestor ele pode resolver construir um prédio numa região economicamente desaquecida. Isso vai fazer com que demore muito mais para você alugar aquele prédio e isso vai afetar os seus dividendos. Então, você olhar a gestão do fundo também é muito importante. E isso leva a gente para outro risco, que é a questão dos riscos de ativos específicos. E o que significa isso, né? Tem muitos fundos que eles investem em construções específicas para atender a necessidade daquele inquilino. Isso acontece muito em plantas industriais. Então, aquela propriedade ela foi feita especificamente para aquela pessoa, para aquela empresa, para aquele inquilino. Isso significa que se essa pessoa sair daquela propriedade, quanto tempo vai demorar para você achar outra pessoa, outra empresa, né, outro inquilino que tenham as mesmas necessidades para ocupar aquela propriedade. Então, toda vez que vocês forem investir em fundos, olhem qual que é o tipo de fundo e quantos são os inquilinos e qual que é o risco daquela construção para você. E o último risco que a gente vai falar aqui é o risco da própria execução da obra. Então, quando um fundo constrói uma propriedade, seja para alugar ou seja para vender, existe o risco da obra, né? Da obra atrasar, de acontecer algum problema de liberação de licença da obra, de aprovações, enfim. E isso também impacta os seus dividendos. Então, sempre que vocês forem investir, estudem bastante a questão de qual é o segmento daquele fundo, como que a economia impacta aquele meu fundo, quantos ativos esse meu fundo tem, porque tudo isso ajuda você a diluir o seu risco, beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Não deixem de comentar aqui se essas dicas foram úteis para vocês e se vocês já sabiam desses riscos. E até o próximo vídeo.